Eu prefiro o Meet, o Google Meet, eu acho mais fácil de usar. Pronto. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo vendo e ouvindo? Eu estou ouvindo. Pronto, vamos lá. Hoje o nosso assunto é um pouco mais extenso, mas a gente termina na hora certa. Vê só, hoje nós vamos falar de doenças transmissíveis e não transmissíveis, cadeia epidemiológica / infecções, tá certo? Aí veja só, primeira pergunta. Vocês acham que é correto falar hoje ainda doenças transmissíveis, no caso, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis? É correto? Não, é IST, professora. IST, muito bem. Eu coloquei para vocês doenças, porque na grade curricular de vocês fala doenças, certo? Então, eu botei, mas que fique claro que o correto hoje não é mais doenças sexualmente transmissíveis, e sim infecções sexualmente transmissíveis, certo? Mas isso aí não muda quase nada, né? Muda bastante. O fato de ser uma infecção não significa que é uma doença, não, certo? E muitas doenças são apenas infecções. Entendi. Aí vamos lá. Veja só. Existe, para doenças, vigilâncias, diretorias de vigilância, certo? E essas diretorias de vigilâncias, elas têm gerências, como, por exemplo, aqui em Salgueiro nós temos a GERES, não é isso? Na GERES nós temos a questão da vigilância sanitária, do controle epidemiológico, do controle sanitário. E por que vocês acham que isso é importante? Me digam. Por que vocês acham que é importante? E facilita o controle da cidade, das pessoas infectadas na cidade. Exatamente. Olha, além de facilitar o controle, a gente consegue ter o controle, não é? Existem doenças que elas são negligenciadas e existem doenças que são subnotificadas, certo? Então, assim, quem faz todo esse controle público, cada cidade tem sua organização, tem seu controle, em alguns é algo pré-estabelecido como deve ser feito, mas existem outras doenças que são feitas de diferentes formas de controle, a depender da cidade. Por exemplo, tem cidade que tem um número de pessoas com histoplasmose, que é uma doença, uma quantidade de histoplasmose muito alta. Não é o caso de Salgueiro. Por quê? Porque a histoplasmose, ela é uma doença que ela é bem comum em lugares onde tem muito morcego, muito galinheiro. Mas a infecção aqui em Salgueiro, de fato, a infecção e a doença, ela é subnotificada. Não estou falando que ela é negligenciada, até porque ela é uma doença muito importante e ela é comum em pacientes que têm AIDS, mas ela não é uma doença notificada, ela é subnotificada, não só aqui em Pernambuco, como em demais outros estados. Essa doença é bem comum no Rio de Janeiro, certo? Então, veja, a Política Nacional do SUS, ela inclui gerências, certo? Essas gerências incluem gerência de doenças transmissíveis, gerência de imunização e gerência de promoção à saúde e agravos não transmissíveis. Então, tudo isso é importante como o quê? Controle. Foi Tiago ou foi Alberto que falou? Que falou sobre o controle. Foi Diego. Diego. Pronto. Então, tudo isso é importante, pessoal, porque serve como proposta de vigilância em saúde, certo? E vigilância em saúde, muito importante para promover o monitoramento, análise, avaliação, divulgadores dos indicadores epidemiológicos,
os impactos das ações de vigilância. Então, é importante que exista essa diretoria. Imagina se a gente vivesse numa cidade, num país em que a gente não tivesse nada notificado, nada tratado, em que a gente não tivesse política de imunização para as pessoas. E técnico de saúde trabalha muito em política de imunização, né? Imagina se a gente não tivesse esse tipo de controle. Seria o caos. A gente ia viver no caos, certo? Além disso, existe o objetivo de dirigir, planejar, normatizar, monitorar, avaliar, executar. Então, assim, é de fato como se fosse, eu sempre falo que o SUS, ele na prática não, na teoria, ele é um dos projetos mais bonitos que existem. Vocês concordam? Alguém que já parou para ler um pouquinho do SUS? Gente, vocês estão aí? Cadê Tiago? Tá me ouvindo? Concordar, eu sempre concordo, professor, até por conta que facilita sim. muito, né? Eu não escutei. Tô sim ouvindo. Pronto, eu falei assim, que o SUS, ele tem uma política muito bonita, mas na prática ela funciona exatamente como é no papel. Não, de forma alguma. Não funciona. E aí entram muitas questões, certo? Entra a questão da própria cidade, da organização da cidade, entra a questão da organização do Estado, entra O quem. município também. Exatamente. Ó, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico, minha gente, não passa gente de saúde na minha rua, não. Realmente, Já parou para pensar assim, tipo, às vezes você tá lá com uma bacia lá aberta há 20 anos, aí você fica, menina, aqui não passa com a gente de saúde. E não sei se vocês já perceberam, normalmente quando eles passam, aí eles, às vezes você não tá podendo abrir a porta, ou eles nem se preocupam de entrar e fala, tem alguma coisa aberta aí com água? Não é? Aí você é, fala, não tem não, pois tá bom, obrigada. Não é o certo. O certo seria ele bater na porta, entrar em cada casa, realmente monitorar, porque assim, teve muito caso de dengue esses últimos dias em Salgueiro, não foi? foi sim, Então, se teve muitos casos de dengue, minha gente, é porque tem alguma coisa errada, não é? é verdade. Tem alguma coisa errada. Então, assim, tudo isso é muito importante. Eu sempre falo que quem trabalha como agente de saúde tem que ter um trabalho de paciência, um trabalho de formiguinha, porque você realmente tem que ter o interesse de bater na porta, de entrar. Eita, aquela casa, eu não fui na casa de Tiago, não fui na casa de Diego, não fui na casa de Isabela. Deixa eu voltar lá daqui a 2 dias, porque eu tenho que verificar se está tudo ok. Porque, assim, a minha palavra, eu posso muito bem dizer, eu não quero lá que essa mulher entre, tá tudo, não tem água aqui não, tá tudo certo. E assim, e acaba que muitas vezes não tem. Exatamente isso aqui, ó, promoção à saúde. Promoção à saúde, ela já existe para que a gente não fique o tempo todo tratando, mas que a gente comece a promover saúde para a gente não precisar gastar com tratamento, entende? Verdade, Concordam? concordo. Boa noite, Renata. Então, veja só. Deixa eu passar aqui. Existem doenças, pessoal, que elas têm notificação compulsória. Vocês sabem me dizer o que é notificação compulsória? Vocês sabem? Professora, tipo, não, vai, explica, não sei, não vou dizer não. Então, me diga o que você É. acha. Por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, ó, doenças que já existiam, mas uma doença nova. Coronavírus. Porque todo mundo que testa para o corona tem que ir lá na secretaria ou no postinho, aí pega a ficha, aí a Isso, pessoa notifica que você testou, porque a gente precisa ter um controle. verdade.
de quantas pessoas estou testando, de que forma a doença É está doenças que É precisam ser uma notificadas, notificação obrigatória, né, professora? obrigatória. Obrigatória. Não só doenças que obrigatória, precisam ser notificadas. precisa ser E como, notificada. como, por exemplo, a meningite, né? Sim, sim. Porque assim, minha gente, é a E a parte. lembra da pergunta de diabetes, Tiago, que a professora botou lá com a doença notificada, tu botou respondeu diabetes. Hã? Como é? Na prova, a professora perguntou quais a doença precisa ser notificada. Teve alguém que respondeu diabetes. Não, mulher, não respondi diabetes, não, viu, linda? Beijos. Boa noite. Alguém respondeu. Olha, por isso que precisa existir, pessoal, esse perfil epidemiológico traçado e monitorado dessas doenças. Para quê? Coloquei bem descritinho para vocês. Para que existam elaborações de como é que a gente vai combater. Por exemplo, a Prefeitura de Salgueiro notifica vários casos de Covid. Aí tu acha que notifica só para dizer assim, em Salgueiro teve 50 casos de Covid. É só para isso. Não. É para que a gente pense assim, de que forma é que a gente vai controlar essa Para população? ter o controle, né, É. professora? De que forma é que a gente vai controlar essa população, minha gente? De que forma é que a gente vai traçar um perfil? De que forma é que essa população está se infectando? Já sei, é o povo no bar, em bar direto, fecha bar, começa a fechar bar, começa a controlar. Se a polícia pegar, vocês lembram que teve uma época que estava fechando tudo? E tá agora, professora. Voltou a fechar, né? Voltou. E outra, se tiver aglomeração agora nesse carnaval, tipo clube, chácara, essas coisas, é notificado também e recebe uma multa. É triste, né, minha gente? Porque a gente tem É que. nada que vai para responder. Eu tô falando assim, a gente tem que estar vivendo num lugar onde o povo tem que estar mexendo no bolso da gente para a gente ter consciência das coisas. É verdade. É triste, viu? Aí veja só, o Covid hoje entrou como doença de notificação compulsória. A hanseníase já existia, o sarampo, rubéola, síndrome da rubéola congênita, poliomielite, meningite, o tétano neonatal, difteria, coqueluche. Isso aqui é uma doença que eu coloquei que é uma sigla inglesa. Eu coloquei porque, assim, não é interesse da gente dar a prova, certo? Eu só coloquei para que fique um slide chique. 15. E a famosa Influenza. gripe, a influenza, que essa mexida aqui muta direto, por isso que a gente tem que estar se vacinando. E É muta, verdade. sofre mutação por quê? Quem é que sofre mutação? Professora, não sei bem dizer, mas eu ia dizer, mas não, vá. Real. Ou quem é que sofre mutação? Bactéria ou vírus? Vírus. Vírus. Por isso que sempre a gente tem que estar se vacinando para a gripe, porque Professora, eu acho que o coronavírus vai ser do mesmo jeito, viu? também De que acho. Eu acho que a porque gente nunca está mais se sofrendo livra mutação, dele. não é isso? Eu acho que a gente nunca mais se livra dele. Já vai fazer o quê? 2 anos? Não, já tem, foi 2020, 2021, a gente já está no terceiro ano. Misericórdia, Júnior. Foi 2020 todo, 2021 todo e agora 2022. Eu já vi algumas notícias que a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Infelizmente, sim, eu acho que a gente não vai tirar a máscara nem tão cedo, minha gente. Nem tão cedo. E assim, eu confesso que essa história de dar aula aqui online, né? Vai ser uma estratégia que vai persistir agora durante muitos anos. Eu acho que vai sempre ficar nessa modalidade de escolha, sabe? De online, presencial, mas que a gente sempre vai ter a opção de fazer um online agora. Porque, assim, é um vírus, ele muda e a gente não sabe se, por exemplo, se esse ano a gente consegue controlar. Porque, assim, eu entrei esse ano bem feliz, eu fiquei, caramba, esse ano vai ser um ano diferente e o coronavírus vai sumir, parece que foi pior. A grande diferença, Ah, minha gente, Eu é porque, acredito que assim, vai ficar igual o H1N1 indo e voltando. foi, e dengue.
E assim, a grande diferença é porque, por conta da vacina, muita gente não está mais morrendo, não é? Feito antes que não existia a vacina. Mas a questão da contaminação, ela continua muito alta. Muito alta. A diferença é porque, assim, antigamente, em 2020, de 10 pessoas que pegavam, 7 morriam. Não era assim? Aham. Parecia o fim dos tempos, assim, na televisão. A gente ligava. Eu não sei se vocês acompanharam. A gente ligava. Mulher, e o pior que agora é o coronavírus e a guerra. Aí deu mesmo certo. Então, não é isso que eu estou dizendo. Vocês, não sei se vocês acompanharam. A gente ligava o jornal. Aí, toda noite, o Jornal Nacional terminava com a quantidade de mortos. Vocês lembram? Lembro. Minha Eu gente. creio que de agora por diante, professor, a gente não espera mais coisa boa, não. Minha Sei gente, lá. era assustador demais. E assim, hoje em dia, o que eu vejo é que assim, melhorou, com certeza, a quantidade de mortos, mas muita gente pega Covid ainda. Aí o pessoal fala, não, eu tomei vacina. Eu também tomei, mas eu posso. Ontem eu fiz um teste de Covid, porque eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo. Fiz o teste, graças a Deus não é Covid. Mas e se fosse? Ah, mas eu tô vacinada. Mas a vacina não é para que você não pegue, é para que você evite situações graves. É como Certo? se essa vacina é como ela se. Ela tem imunidade nela, na verdade, né? Anticorpos. Isso. É só para que você não venha ter muita falta de ar, desmaio, essas coisas. Porque Então, tem é, gente que chega no hospital com falta de ar e diz tomar a terceira dose. É terrível. Tem que então, ser mas direto. é isso que eu tô dizendo, assim, Tiago. Ela foi desenvolvida para evitar os casos graves, sabe? Uhum. Evitar as situações piores. E olhe que ainda morre gente de Covid, não é? Muito. É triste, minha gente. Como diz minha avó, ninguém mais vai tirar essa focinheira da cara. Triste. Aí veja só, existem as doenças sexualmente transmissíveis, certo? Que nós sabemos hoje que são o quê? Infecções sexualmente transmissíveis. Uhum. Vocês acham que para todas essas doenças, infecções, existe cura? Existe cura? Creio que sim, só falta eles desenvolverem, né? É assim, O, Tiago. Cura ainda não existe. Para todas, não, mas existe tratamento tal- para todas. Por exemplo, existe cura para AIDS, não. mas Não, existe existe tratamento, tratamento. entendeu? Existe tratamento. Então, assim, hoje qual é o tratamento? Vocês lembram que antigamente, minha gente, uma pessoa que tinha AIDS, a gente associava que era uma pessoa muito sem cor de pele, que era muito seca, muito magra, que tinha. Professora, Oi. licença. Deixa eu perguntar, qual é o nome da vacina? Vamos supor. A pessoa teve relação sexual com soro positivo. Só Uhum. que tem uma vacina que toma que ela é eficaz há uma semana, ou é 3 dias depois que você faz a relação. Não é isso? Que o biomédico daqui me explicou. Agora eu não lembro o nome. Rapaz, eu nunca, eu realmente não ouvi falar, não. Tu lembra Porque como ele te disse? Como ele te disse? ele disse real, tem o dela e tem a da. Como é o nome, meu Deus? Da sífilis também. É, sífilis, Professora, tem, porque eu já ouvi, tanto tem a vacina quanto tem o comprimido. ó, Para sífilis, o quem contato, teve relação com a pessoa idética e a pessoa não é. E tanto tem o comprimido E quanto tem a injeção. pronto. Eu não, é o seguinte, eu já ouvi falar no comprimido, mas na injeção não, é por isso que eu tô perguntando. Na injeção eu nunca vi. E assim também, minha gente, eu não trabalho com esse público nem nessa parte, então pode ser realmente que exista, mas para mim é é desconhecido. porque ele apresentou TCC, né? O TCC, Isso. E o dele foi sobre o soro positivo, todos daqui de Salgueiro. que massa, muito bom. Entendeu? Aí Entendi. por isso que foi mais a fundo. Aí
as pessoas de soro positivo, elas não morrem, não é da AIDS, elas morrem por causa que uma gripe, Exatamente. Mas é a AIDS, ela exatamente, não mata, na verdade, a é AIDS, ela não mata. exatamente onde eu queria chegar, sabe, Tiago? Às vezes a gente acha que assim, por exemplo, eita, tive relação com soro positivo, meu Deus, eu vou morrer. Calma, calma, né? Assim, essa pessoa faz o tratamento corretamente, essa pessoa toma as drogas antirretrovirais direitinho, Isso, essa pessoa, porque minha gente é assim, para você também ser infectado, precisa de uma carga viral alta no sangue. Não é tipo assim, dei um e selinho numa pessoa e tô com AIDS, não, peraí, sabe? É tanto que hoje mulheres que têm AIDS, ó, um termo que eu vou pedir para que a gente não use é aidéticos. Esse termo hoje é pejorativo, tá bom? A gente usa pacientes com AIDS. Uhum. Pacientes que têm AIDS, eles têm tratamento hoje em dia e a gente sabe que mulheres que têm AIDS podem ter filhos e o filho não nascer Com sendo a HIV positivo, entendeu? Então, assim, hoje existe tratamento, mas tu imagina isso quando surgiu, que ninguém sabia nem o que era. Eu acho que muitas das pessoas morreram mais do psicológico, né? Porque a gente trabalha com o psicológico. Todas as doenças que chegam ao organismo da gente, ao corpo da gente, é tudo do psicológico. Nem todas vão matar por causa da doença, Exato, entendeu? mas assim, Tiago, antigamente, por conta que não tinha tratamento, o vírus tomava de conta do seu corpo. E Isso. hoje em dia, que existe tratamento, que existem várias formas de acesso ao tratamento, inclusive no próprio SUS, né? Você vai, toma medicação. Hoje em dia a gente sabe que é mais fácil de fazer esse controle. Também tem também, minha gente, a questão também das políticas de promoção à saúde, a partir de quê? A partir do momento que a gente incentiva o uso de camisinha, não é? Que a gente incentiva que evite ter tantos parceiros sexuais. Claro, se você tiver, você tem liberdade sexual para isso, mas que você tenha o cuidado necessário, não é? Porque assim, você me fala, professora, mas eu não tenho um parceiro sexual fixo. Tudo bem, direito seu, mas você está tendo cuidado nas suas relações sexuais? Porque antigamente, a própria sífilis era tratada como uma doença. Meu Deus, fulano tem sífilis, vai morrer, não era? E hoje em dia a gente sabe que a sífilis é uma doença que o tratamento dela é um tratamento simples, se ele for diagnosticado logo. Por exemplo, mulheres grávidas. Tem que fazer o Isso, quê? Foi. a sífilis também, ela é positiva, porque mesmo que você contraia a sífilis, só que não vai existir ex-sífilis no organismo. Sempre você vai ser positivo para a sífilis. Não é isso? É verdade. E é assim também. Por exemplo, você tá grávida, certo? Aí você não faz o pré-natal, ou então faz o pré-natal de todo jeito. Para a mulher, essas doenças elas são mais potencializadas por quê? Por conta de risco de aborto, não é? Por Uhum. conta de o bebê nascer com uma formação. Então, eu até coloquei para vocês aqui no slide que as mulheres grávidas, em especial, elas devem ter bastante atenção em relação às infecções sexualmente transmissíveis, porque isso pode comprometer ela e o bebê, certo? Aí eu coloquei para vocês que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso do preservativo. E veja, a pessoa que está infectada, ela normalmente apresenta alguma característica. Vamos lá, você vai sair com um cara, aí você tá lá naquele momento maravilhoso, aí tu vê um monte de verruga no pênis do cara. Tu acha normal? Né? Não, claro que não, né? Ou então você tá lá com a mulher, você começa a ver uma característica estranha, tu vai achar normal. Por isso tem muitas que só gostam no escuro. É verdade. Não é mentira, não. Porque assim,
Diz, amor, apaga a luz, tenho vergonha quando vê isso. Quando vê, tem um negócio esquisito, hein, Tiago? Mas veja, hoje em dia, minha gente, graças a Deus, a gente tem essa política de controle, de prevenção e de promoção à saúde. Antigamente não existia isso não, menino. Era de todo jeito. Antigamente existia, não tinha essa política de, por exemplo, o pessoal mais velho aqui vai saber. Pai, eu sempre falava assim, que existia antigamente aquelas seringas, aquelas vacinas que você comprava na farmácia, que o pai dava com a mesma injeção no primeiro menino, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Aí eu fico, meu Deus do céu, hoje a gente sabe que assim, uma agulha com sangue é um risco de contaminação gigante de um para outro, não é? Aí você fala, ah, mas eu não tenho nada transmissível. Você sabe? É porque naquela época professora, ninguém sabia muito dessas doenças. Tem Existia, mas não era como agora, né? sobre essa verruga, mas também tem, eu estava pesquisando um tempo, tem gente que tem, tipo glândula, que nasce ao redor do pênis do homem, não é HIV, mas tem tipo uns carocinhos que cria, que foi numa aula que a professora passou, tipo uma coisa assim, eu fui pesquisar sobre. Ó, vocês estão vendo minha tela? Ó, vê só. Sim. Vou mostrar aqui para vocês. Professora, a sífilis tem tratamento ou só... Tem Ou tratamento, tem ela tem tratamento. cura? Ó, tá vendo aqui o pênis saindo pus? Ou sim. Deixa eu procurar aqui. Uma fotinha melhor. Não, essa tá boa. Ó, isso aqui, saindo pus. Ah, olha que essa foto da internet não é assim não, é pior. Isso aqui é a gonorreia. A gonorreia, a glande do pênis fica assim, ó, saindo pus. Aí vamos lá. Cancro mole. Porque aqui meu Google tá tão educado. Aqui, ó. Fica assim mesmo, ó, minha gente. Feridas. Ó, Misericórdia. ó. Aqui na região vaginal. Ó a cabeça do pênis. Aí às vezes a gente fala, ai, não é assim não. É assim, viu? É desse jeito. Ó. Tu imagina. É triste, né? É triste, é horrível. Então, assim, hoje em dia a gente tem essa noção. Mas antigamente não se tinha, não, minha gente. Antigamente era totalmente desconhecido, nem sabia que existiam essas doenças, muito menos que existia tratamento ou cura, certo? Consegue entender até aí? Sim. Aí eu coloquei para vocês tipos de doenças. AIDS, cancro mole, que eu falei para vocês agora. Comunidade ou HPV, gonorreia, que é essa do pus, clamídia, vou ter mais outros, peraí. Herpes, linfogranuloma venéreo, sífilis, tricomoníase. Aí eu coloquei um aviso muito importante. Somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados, eles podem indicar tratamentos e receitas, certo? Eu nem gosto de falar cirurgião dentista, porque eu gosto, o dentista ele se restringe mais à região bucal, né? Mas assim, sempre que você perceber algo estranho no seu corpo, procure um médico, minha gente. Não fique, olha, eu lembro na época da faculdade, tinha uma menina que a gente atendeu, que ela estava com candidíase ativa. Quando ela abriu a perna, assim, estava bem ativa a candidíase dela, sabe? Aquela característica mucosa.
E ela nem sabia o que era aquilo, achava que era muco vaginal. Então, assim, se você não se percebe, fica difícil o outro perceber seu corpo, né? Uhum. Por exemplo, vamos supor, eu tô com um nódulo no meu peito. Eu vou sair mostrando meu peito para todo mundo? Pois é. Não vou, né? Eu tenho que perceber, caramba, tem alguma coisa estranha aqui no meu seio, eu vou procurar um médico. Então, assim, é muito importante essa percepção, porque a gente acaba que previne muita coisa no início. Exemplo, sífilis. Sífilis, quando a mulher grávida faz os exames pré-natais e diagnostica a sífilis, ela imediatamente começa um tratamento. Porque senão o bebê pode nascer com sífilis e aí pode comprometer a vida do bebezinho. Imagina o rolo que pode dar por uma coisa que é tratável, entendeu? Aí vamos lá, quem aqui tem herpes? Hérnia? Todo mundo. Todo mundo. Minha gente, aquele famoso sapinho. O que vocês acham que é? Aquele sapinho que nada assim, ó, aqui, às vezes, aqui em cima. Aquilo ali é herpes. É porque muitas vezes, quando você está com o seu sistema imunológico deprimido, né, comprometido, aparece o quê? Uma feridinha, né, no cantinho da boca, assim, ó. Ou aqui, ou aparece aqui. Aí você vai e fala, ah, eu não tenho isso não. Tem sim, todos temos. A diferença é que alguns se manifestam e outros Professora, não. Oi. licença, eu vou colocar meu celular no carregador, porque estava descarregando. Se por acaso desligar, aí a professora já sabe, viu? Certo. Minha gente, caso a aula caia, eu gero outro link e mando no grupo, viu? Deixa eu botar o teu nome aqui, Andressa. Pronto? Eu coloquei cedo para carregar, só que aí a bateria tá meio ruim desse celular, parece cada coisa, meu Deus. Mulher, mas se preocupe não. Se cair aqui, pessoal, eu gero outro link e a gente entra, porque eu acho que tá ficando só 40 minutos cada aula no Zoom. Aí vamos lá, ó. Eu botei para vocês. Como é que eu vou cobrar em prova? Presta atenção. Eu botei gonorreia. Qual é a doença que chama crista de galo? Oi? Quem foi que perguntou? Pode ir, professora. Pronto. Eu botei gonorreia, sífilis, vulvovaginite, herpes genital, hepatite B, a AIDS e a candidíase. O que é que eu vou perguntar a vocês? Minha gente, a gonorreia é uma doença causada por vírus ou bactéria? Bactéria. A sífilis, Bactéria. vulvovaginite, Bactéria. herpes genital, Vírus. hepatite B, Vírus. AIDS, Vírus. candidíase. Fungo. Eu não quero que vocês se preocupem em saber escrever o nome, Neisseria gonorreia, treponema pálido, clamídia trachomatis. Eu quero que vocês se preocupem em me dizer se é um vírus ou uma bactéria. Ok. Aí eu posso perguntar a você assim, beleza. E a sífilis, o que é que ela pode causar? Aí você bota, professora, ela causa malformação no recém-nascido. Um exemplo. Professora, qual é a doença chamada crista de galo? Cristo de galo, Sim. eu acho que é a cancro mole, que chama de cancro mole. Deixa eu ver aqui. É Eu porque eu já não acho que é lembro. branco duro. Deixa eu ver, peraí. Crista de galo. É cada nome que o brasileiro dá, minha gente, não sei não, viu? Ó. Nananã, condiloma combinado, verbo genital, crista de galo, HPV. É porque é o seguinte, o HPV, meu Deus, minha gente, peraí, olha as perguntas. Como queimar a crista de galo? Mas aí é porque já entra no assunto do animal mesmo. Não, é não. É não, ó. As verrugas genitais podem ser tratadas por métodos físicos. Minha Nossa Senhora. Ave Maria! Ah, você... Jesus amado. Quando eu vejo essas coisas, eu fico, minha gente, essa população está sendo instruída por quem, pelo amor de Deus?
Porque tu imagina, tu pensar, eu vou queimar aqui meu negócio, tascar-lhe fogo para poder tirar essas coisas, né? É complicado. Então, vê, HPV, certo? Uhum. E nós temos as doenças crônicas não transmissíveis. O que vocês acham que são elas? Eu coloquei aqui os exemplos. Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, bronquite, asma e rinite, hipertensão, câncer, diabetes e doença metabólica. Eu nunca ouvi ninguém ter relação sexual com alguém e dizer assim, minha gente, eu peguei obesidade de fulano. Vocês já ouviram isso? Minha gente, eu tive relação com cicrano e eu peguei diabetes. Imagina se acontecesse isso. Menina, ele tem a... Porque não ia ter mais ninguém vivo no mundo, tava todo mundo morto. Porque assim, menino, eu casei com fulano, rapaz, a primeira relação sexual que a gente tem, eu tô com hipertensão. Meu Tu Deus. imagina, tu imagina. Então, veja, qual a principal característica dessas doenças? Elas se É desenvolvem, bom que rinite não pega. não é? É bom que rinite não pega, porque eu estava achando que eu estava era com Covid. Depois que eu Isso. fui para a aula segunda-feira que eu percebi que realmente é a rinite, porque só foi ficar na sala com ar-condicionado, me atacou foi lá mesmo. É triste, viu? Eu tenho também, eu tenho rinite e sinusite, é triste. Aí veja só, É triste, mulher. Eu já é estava horrível. achando que eu tinha pegado Covid 3 vezes esse ano. Misericórdia, mulher. Tá repreendido. Ó, É porque provavelmente toda gripe é Covid. tudo é Covid. Não, e a instrução é, se você tá com sintoma, vá fazer teste. Aí agora, esses dias eu comecei, né? Eu fui para aula segunda, fez 8 dias, aí quando foi na quarta-feira, amanheci ruim. Aí fiquei o tempo todo de máscara. Aí passou-se 8 dias, fui para aula de novo. Quando eu cheguei lá, uns 20 minutos eu na sala eu já senti o nariz entupir e começar a arder. Eu digo, agora eu descobri, é o ar-condicionado da sala. Eu fiz teste ontem porque eu também achava. E assim, a recomendação que fica é, tá com qualquer sintoma achando que é Covid, faça o teste, porque às vezes você fica na negação, aí descobre E depois. o medo, né, da gente passar para os próximos. Então, Pois é, aí descobre depois que era Covid, quando vê, passou para todo mundo.